O Brasil é, na América Latina, um dos países com o menor índice de confiança interpessoal. Vocês sabiam disso? A América Latina é um país complicado. O Brasil ele vai pior do que os seus pares. Ou seja, é um país em que dar golpe um no outro, enganar um ao outro, é regra. É um país que a gente cultuava a ideia de que nós temos uma malandragem. Quem que acha bom ser malandro? Pô, eu sou malandro, um amigo meu confia em mim, eu vou passar a perna nele. Nossa, que legal. Isso é doentio. Eu não vou passar a perna no meu amigo, eu não vou passar a perna no meu irmão. Eu não posso ser esse tipo de gente. Mas a gente cultua isso. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando passo a passo pra você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Pra acessar o treinamento, é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. A gente chama isso de esperteza, de sagacidade. A imprensa, quando o Geraldo Alckmin traiu todos os eleitores dele em São Paulo e falou, serei vice do Lula, a imprensa falou, brilhante, genial. Genial, ele traiu todo mundo, ele enganou o eleitorado dele que votou nele contra o PT por décadas. Genial, genial, muito sagaz. A gente premia a traição, a gente acha que existe algo de inteligente, isso não existe. O traidor é mais burro. Está provado, inclusive, que sociedades baseadas em confiança são formadas por pessoas mais inteligentes. Existe uma correlação direta entre inteligência e ser mais confiável, ser mais previsível. Então nós só seremos melhores se nós nos tornarmos melhores como seres humanos e construirmos sociedades melhores. É isso que quando vocês falam assim, eu quero preservar a vida que eu tenho em Santa Catarina, é isso que vocês têm que preservar. Essa é a base do que são vocês. Essa é a base do que seus pais e avós ensinaram. E está na hora de ter um projeto de poder no Brasil que tenha isso como regra. Regra. Nós temos que pegar esses comportamentos e transformá-los em regra. E nós vamos fazer as coisas virarem regra, igual aconteceu num lugar chamado Singapura. Alguém já ouviu falar de um homem chamado Lee Kuan Yew? Sim. Opa, é bom, sabe? Lee Kuan Yew, todo mundo que quer ser político, quer falar, eu vou mudar meu país, tem que estudar o Lee Kuan Yew. Acham o Bukele brabo? Lee Kuan Yew é o brabo dos bravos. Ele é o cara que transformou Singapura em Singapura. Ele pegou um vilarejo de pescadores com vários grupos étnicos em conflito, línguas diferentes, e transformou talvez um dos melhores lugares do mundo para se morar. Riquíssimo, alta tecnologia, independente, índice de educação, segurança lá no alto. E o Lee Kuan Yew sabia uma coisa, eu vou começar com regras muito duras, é um lugar favelizado, tá? Singapura era um favelão, com pescadores, com roubo, com falta de confiança. Ele falou, eu vou pegar esse lugar, eu vou investir no capital humano, e eu vou ter regras muito duras. Se você jogar um chiclete na rua em Singapura, não sei se ainda é assim, mas no passado você praticamente ia preso. Você tomava multas altíssimas. Ele começou a ser muito duro nas regras para que as pessoas se comportassem direito, para estabelecer padrões de comportamento. E aí o que no início era regra, depois virou costume. Do costume virou hábito. Do hábito virou cultura. E da cultura virou até orgulho. E aí algumas pessoas vão falar, mas dá para fazer isso no Brasil? Eu dei esse exemplo no evento que nós fizemos, meu Deus, esqueci qual cidade, em Lages. Ora, quando passaram a lei proibindo que se fumasse em espaços fechados no Brasil, disseram que ninguém ia obedecer. Hoje ninguém fuma mais em espaço fechado. Quando passaram a lei para os cintos de segurança, não, imagina, brasileiro, eu mesmo mandava, era criança, achava um absurdo botar cinto de segurança. Coisa de boiada! Todo mundo usa hoje. A gente não é animal, o brasileiro se adapta. Pois bem, a gente tem que ter regramentos duros, não só para enfrentamento ao crime violento, mas ao comportamento antissocial. A pessoa que vai numa praça cheia de criança e bota uma caixa de som, ao morador de rua que quer se apropriar do espaço público, ao guardador de carro que quer se apropriar das calçadas, dizer quem pode parar ou não e dando dinheiro a ele, ou seja, um achacador. São nos pequenos comportamentos que você gera os grandes hábitos. E se os prefeitos e os governadores não estão sabendo fazer isso, o Brasil, um presidente do Brasil tem que ter um papel civilizacional, de civilizar uma barbárie que foi nos trazida por governos que acham que a nossa característica é ser feliz, ser alegre, ser sambista. Não, eu estou aqui porque o brasileiro está sempre alegre. Não, o brasileiro está se matando. Os índices de violência aqui são um horror.
Viver no Brasil pode ser muito ruim, pode ser infernal. E a alegria não define nenhuma grande civilização. Nunca ouvi falar, os alegres romanos. Como eram felizes os persas. Veja toda a alegria no olhar dos japoneses. Não. A gente só vai ser grande se a gente introduzir outras características, como é disciplinado e competitivo brasileiro, como o homem brasileiro e a mulher brasileira cumprem a palavra, como o brasileiro é capaz de inovar e criar e ser respeitado pela sua criação, como nós, não é? E como nós como nação seremos capazes e firmes e fortes em resistir às dificuldades e resistir acima de tudo às tentações. Quando a gente se define como uma cultura em que a tentação pinta e nós aceitamos, não é isso? O país do carnaval, o eterno carnaval. O que a gente fala? Pintou uma tentação, eu aceito. Se pintou uma tentação, eu aceito. Se pintar uma propina, eu aceito. Se pintar uma grana suja, eu aceito. Se pintar o esquema de corrupção, eu aceito. Se pintar o adultério, eu aceito. Se pintar a mentira, eu aceito. Se pintar a traição, eu aceito. É isso. Querem vender pra gente que nós somos as pessoas incapazes de resistir às tentações. Nós somos vítimas dos nossos instintos. E quem é vítima do próprio instinto? São os animais. Ser humano é controlar seus impulsos e construir cultura. Quando nos tratam como animais, como a nossa cultura dominante faz conosco, nós nos comportamos como animais. E não dá para aceitar isso. Então o país que a gente precisa construir, um país baseado em confiança, é um país que vai ter que impor a confiança, impor os bons hábitos. Não vai poder sujar o chão, não vai poder pichar as coisas, não vai poder quebrar vidraça, não vai poder desrespeitar o professor na escola, não vai poder botar música alta na praça, não vai poder privatizar a praia para poder usar esse lugar para sentar ou aquele lugar para sentar, não vai poder montar facção criminosa, não vai poder invadir terreno para fazer favela, não vai poder. E o que vai acontecer? Vai ser preso, e muito preso. Respeita as leis dessa bagaça, que isso aqui virou um país, isso aqui não é mais um puteiro. Não é isso que a gente tem que fazer? É muito óbvio, todo mundo sabe que é isso. A desgraça é que falar o que eu estou falando aqui parece que é crime. Todo mundo sabe, é lei e ordem e muita ambição. Os talentosos têm que ter chance de fazer empresas, como acontece aqui no estado de vocês. Os talentosos fazem empresas, construírem seus impérios, gerarem a tecnologia, e essa tecnologia não apenas gerar emprego no Brasil, mas gerar a possibilidade do Brasil poder se defender nos próximos 20, 30 anos, porque o mundo vai entrar em guerra. Eu falei outro dia, eu estou igual o Churchill aqui avisando, o mundo vai entrar em guerra e a gente precisa se proteger. O Churchill avisou isso do Hitler. Tem um livro, leiam, Memórias da Segunda Guerra Mundial do Churchill. O Churchill ficava, tem um alemão muito louco, com um bigode, vai dar merda, vocês não estão acreditando em mim. Não acreditaram nele. Quando acreditaram nele já era tarde demais, o Chamberlain já tinha ido para a guerra. Eu estou avisando o mundo, ele está indo para o período de conflito. É guerra no Irã, é guerra com Israel, é guerra na Ucrânia, foi na Venezuela. O Brasil tem muito território, tem muito recurso natural, tem muita população e não tem nenhum meio de se proteger. Se os Estados Unidos quiserem tomar Brasília, ele faz isso numa noite, igual ele fez em Caracas. Por que eu digo isso? Porque nós só vamos sobreviver como nação se nós tivermos grandeza nos nossos objetivos. Grandeza, grandes ambições, vontade de poder, vontade de ser grande, vontade de deixar nosso nome na história. Eu só estou aqui rodando o Brasil porque eu tenho na minha imaginação uma ideia de um Brasil muito diferente dessa bosta que a gente está vivendo. A gente está vivendo um lugar de bosta, que fica discutindo se vai dar uma merda do pé de meia para um moleque ir para a escola, se vai dar a merda da porra de um vale gás para uma pessoa que não poder cozinhar. Eu não quero viver nessa bosta. Não dá, é uma bosta. O Brasil do Lula é uma bosta e o Brasil do Flávio Bolsonaro é outra bosta. Desculpa falar os palavrões, mas a gente tem que despertar, a gente tem que acordar. Ninguém tem ambição de nada. Qual é a função de ser brasileiro no mundo? Se eu perguntar para um italiano, ele vai lembrar de Roma, de todas as glórias, do papel que ele pode ter hoje na União Europeia. Não é grande coisa, mas é alguma coisa. E do americano? Make America Great Again. Nós somos uma nação grande. Nós somos a nação mais importante do mundo. Nós somos a nação que vai conquistar o espaço. É isso que eles estão discutindo. E a China? Nós somos o império do meio. Nós sempre existimos em povos poderosos e agora retornaremos a ser a grande nação do mundo como fomos no passado. A Índia, somos do território do Hindutva, onde nós temos uma história sagrada do povo que deu origem a uma cultura milenar e que tem que voltar a ser uma hiperpotência que deixou de ser quando foi tomada pelos ingleses. E o Brasil?
Eu sou um cachorro caramelo. Porra. Pô, galera. Ninguém tá aqui com vocação de cachorro caramelo. Gostou do vídeo? Então não esqueça. Para ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal Missão Nova Geração e acompanhe de perto a missão que pode mudar a política brasileira.